Hoje, mas antes, o nosso irmão Kimura vai se preparar para fazer a prece de abertura das atividades de hoje. Nós vamos continuar na mesma temática, o Gilson dando continuidade. Quem que está vindo somente hoje? Não veio ontem? Só o José Geraldo tem uma presença ilustre ali, nosso irmão Horta. Seja bem-vindo. Então nós vamos convidar o Kimura para fazer a prece de abertura. Bom dia a todos. Vamos elevar as nossas mentes e corações a Deus, agradecendo-lhe a mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos num aprendizado que nos elevará à compreensão cada vez maior do que é a vida, do que nós somos, para onde estamos indo. Que Jesus, que os mentores da casa, nossos anjos de guarda, aclarem as nossas mentes e corações para receber todo esse banquete de luz da melhor forma possível. E o mais importante, que depois de saborearmos essas lições, que nós possamos colocá-las em prática em nossa vivência diária, colaborando com a criação de Deus. Abençoa, Senhor, a todos nós, do fundo de nossos corações. Que assim seja. Eu ia fazer a apresentação para os que não vieram ontem, do nosso orador, mas o Zé Geraldo eu falo depois. O Horta já conhece, né, Horta? Então pode dispensar a apresentação do Gilson, né? Então tá bom. Gilson. Bom dia, gente. O trem hoje vai esquentar. Solta. Solta a porca. Esse não é de Minas, não. Hã? Solta forte. Desculpa, eu entendi outra coisa. Bom dia. É mais uma vez uma alegria inusitada estar aqui com vocês. E mais uma vez agradecemos a Jesus pela oportunidade. Nada como estarmos aqui num dia tão bonito lá fora, né? Espero que aqui também a luz possa se irradiar sobre as nossas almas, iluminando-nos com o conhecimento tão necessário à nossa caminhada pela vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão pensar nessa pergunta. Depois do café, quando estivermos quase terminando a nossa exposição, eu espero me lembrar de voltar à pergunta. Se eu me esquecer, vocês por favor, me chamem a atenção. Mas a pergunta é a seguinte: sabemos que evangelho significa boa notícia. Aí dizermos boa nova. É o significado da palavra, uma boa notícia. Porque Jesus veio nos trazer uma ótima notícia. Então a minha pergunta é a seguinte: qual que é a notícia boa que Jesus nos trouxe? Que deu significado ao seu evangelho e justificou a sua presença entre nós. Vamos pensar nisso, tá bem? Qual a boa notícia? Bem, então vamos nos introduzir no tema de hoje. Nós vamos falar da criação. Basicamente, o tema central da nossa conversa é a criação. E não há como nós falarmos de criação sem falarmos de queda. Porque os dois conceitos estão intimamente relacionados.
Portanto, vamos falar de criação, sob os seus diversos aspectos. E para banhar-nos um pouco o íntimo, trouxemos aqui o epitetos. A primeira obrigação daquele que almeja adquirir sabedoria é abandonar a presunção, pois é impossível aprender aquilo que já se pensa saber. Derivado do famoso aforismo délfico que estava escrito nos pórticos do templo grego, né? E um dos aforismos délticos dizia: só sei que nada sei, né? Repetido por Sócrates. Então é preciso essa disposição íntima para nós avançarmos no campo do conhecimento e da iluminação íntima. Temos que nos colocar nessa posição de humildade, aprendendo, como se diz, né? Que Deus destrói as nossas mais sagradas verdades para semear no nosso íntimo novas e mais avançadas verdades. Então, esta é a nossa disposição que pedimos vocês. Ali o nosso horário, nós vamos então até... Estamos com quase meia hora de atraso, né? Podemos compensar ali. O nosso recreio, então, vai ser quase 10 horas, é isso? Dá para aguentar até lá? Então, tá bem. Hoje não tem jogo, depois não, né? Na hora do jogo, não. Se tiver jogo, tem que acabar na hora, né? Então, vamos lá. O nosso horário está aí. E nós iremos falar de verdades e conceitos que não são nossos, evidentemente, né? Eu também só sei que nada sei. Mas vamos nos apoiar em ombros de gigantes. Porque se subimos em ombros de gigantes, o nosso olhar se estende mais longe do que somos capazes, né? E estes são os gigantes que nós vamos nos apoiar. Nosso Kardec, nosso Chico, nosso Balde, mas sobretudo Cristo, que é o maior dos gigantes, né? Essa é a nossa base. E vamos começar nos primeiros conceitos de criação que alimentaram o nosso saber desde que nós deixamos a infância e penetramos na meninice, né? Estamos na atualidade, na adolescência do espírito. Então, logo que nós, né, começamos a procurar entender alguma coisa, a tradição judaico-cristã já nos instruía que Deus criara os céus e a terra. Está lá no Gênesis, né? Isaías: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. E no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era imóvel e estava no centro do universo, né? Giravam em torno da terra os luzeiros do céu. A lua, o sol, as estrelas eram nada mais que luzeiros que enfeitavam a abóboda noturna e diária, demarcando o compasso do tempo, do dia e da noite, né? Inclusive em Josué, nós vamos encontrar na Bíblia, né? Em no livro de Josué, né? O dito de que Deus paralisara o movimento do sol para que ele vencesse uma batalha contra os amoreus, né? Demonstrando assim com fidelidade de que o sol girava ao redor da terra, né? E em Salmos nós vamos encontrar, né? Tu fixaste a terra imóvel e firme, né? Então isto alimentou uma ideia de universo, um modelo de universo. Nós chamamos modelo de universo visão de mundo ou cosmovisão, ou também cosmologia no sentido filosófico, né? Então surgia assim uma cosmologia que sustentou a civilização ocidental, a cosmologia cristã, né? E que carreava os ensinos de Jesus.
Por isso nós a chamamos também de cosmologia do Cristo, né? Cristo se sustentou nessa concepção de universo, que hoje é tida como pueril, dada às mentes incultas, e que alimentou todo o saber da Idade Média, né? E aqui nós temos a figura da Terra no centro do universo, envolvida pelos luzeiros, né? Esse tofo que está aqui enrolado em torno da Terra são as chamadas águas superiores, né? E nada mais lógico que imaginar águas superiores que se infiltrava pelos buracos das redomas vítreas e se tornava a nossa chuva, né? Então ali estavam as águas superiores. Vocês não estão vendo, mas tem um casalzinho aqui, ó. Eles estão nus, né? Vocês conhecem, está dando para ver um casalzinho aí na Terra? Tá não, né? Vocês sabem o nome deles, claro, né? Adão e Eva, é evidente, evidente. E o Senhor Deus era um barbudo, agigantado, né? Sentado lá no trono das estrelas, comandando de longe os destinos da terra. E este é o Deus que está lá no céu, né? Está lá depois das estrelas. Ele estava precisamente depois da última redoma das estrelas, chamadas estrelas fixas, né? Que cobriu o fundo do céu. Do outro lado estava o trono de Deus. Estava perto, né? Estava tão distante não, né? Para chegar lá tinha que voar. E para voar era necessário ter asas. Por isso os anjos tinham asas para voar, para cima, para baixo, né? Isso. Não se sabia muito bem como é que os anjos atravessavam as redomas vítreas, porque eram redomas firmes, a fim de sustentar os luzeiros. Daí o nome firmamento, né? Era algo duro, firme. Se você chegasse lá, batia assim, era um vidro, né? Duro, firme. Mas diz que Deus colocara algumas portas, algumas passagens por onde os anjos passavam, né? E os santos poderiam também passar, e aqueles que ascendessem ao céu também poderiam passar. Dava-se um jeito, né? Tá bem? Então esse era o universo judaico-cristão do começo dos nossos tempos, né? Deus criou o céu e a terra. E observemos alguns pequenos itens interessantes do Gênesis mosaico, né? No começo, a terra era informe, o universo era disforme, e Deus vai colocar ordem no universo. Então, o Gênesis mosaico começa com um universo em desordem, né? Parece que existia uma grande confusão no começo, e Deus vai ordenar, porque o trabalho de Deus nos 6 dias da criação é de ordenamento daquele material, né? Então parece que ele criou uma bagunça primeiro, misturou tudo, depois separa as terras dos mares, né? Molda a nossa terra, né? Coloca no seu devido lugar, e ele também cria o tempo, né? A tarde e amanhã o outro dia, e assim vai, né? A cada dia chega a tarde, amanhã e o outro dia. Então ele cria o ritmo do tempo antes de criar o sol, porque os luzeiros ele coloca no céu no 3º dia, né? Mas ele cria a luz também no começo. Haja luz, e a luz se fez, né? Criando uma incongruência para os pensadores da Idade Média. Mas como? Ele criou a luz antes do sol? Antes das estrelas? Porque as estrelas também foram criadas no 3º dia, né? São as fontes de fótons, de ondas eletromagnéticas, são as fontes de luz, né? Criou-se uma incongruência. Mas os antigos acreditavam que a luz que iluminava o nosso céu de dia, que ilumina, não era oriundo do sol. O sol era um pequeno disco para marcar o trânsito do dia, mas havia uma luz diáfana, né, que fazia parte do universo e havia sido criado por Deus, né? Tá certo? Então, para eles era um tanto quanto lógico, né? Deus criar essa luz que inunda o nosso dia, mas ela não vinha do sol, né? Esses eram conceitos um tanto quanto pueris, né? E havia um outro dado interessante antes de Deus começar a moldar a terra. O Gênesis mosaico nos fala assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo.
Existia um abismo, né? A gente lê aqui, ele não se dá conta o que é isso, né? Que abismo é este, né? E o Espírito de Deus pairando sobre as águas do abismo. As águas fundamentais, elas estavam em forma de abismo, né? E Deus vai também ordenar estas águas fundamentais, né? Colocar uma parte dessas águas acima no céu, outra parte, né, para formar os mares, bem, enfim. Não vamos aqui estudar o Gênesis mosaico nos seus detalhes, mas alguns elementos nós teremos que guardar. A existência da desordem, a criação do tempo, né? E a existência de um abismo, antes da criação do mundo. E depois Deus cria 2 planos. Isso também é importante. Um plano que é o céu, outro plano que é a terra. É um universo, então, em 2 planos. 2 realidades dimensionais, né? A dimensão celestial e a dimensão terrena. Tá certo? Isso vai ser muito importante, porque isso vai ser acentuado no Evangelho, né? Pai nosso que estais nos céus. Assim, meu reino não é deste mundo, meu reino é dos céus, não é daqui da terra. E o Evangelho vai nos mostrar a anteposição, céu e terra, né? A todo instante, né? Essa anteposição é bastante evidente nos diálogos do Cristo, né? É isso? Não podeis servir a 2 senhores, o Senhor da terra e o Senhor do céu, né? E assim vai, né? Tá certo? É preciso buscar as coisas do céu, não da terra, né? E vai por aí. Então essa anteposição é muito importante, né? Da existência de 2 níveis ou 2 planos dimensionais, né? A dimensão celestial, a dimensão terrena, né? Este é o universo judaico-cristão que vai se tornar o universo cristão, cosmologia cristã, né? E traz como fundamental a essência do cristianismo. Está claro? Então isso carrega o cristianismo. Isso é importante porque quando